Fala pessoal, bora aí para mais um vídeo, mais um tema. O vídeo de hoje vai ser um vídeo resposta a uma pergunta que foi feita de um patrocinador, um membro aqui do canal, André Luiz Barbosa. Eu vou deixar o print dele aí na tela e a gente já vai direto para a resposta aqui. Mestre, depois fala a sua opinião sobre o homem ter mais de uma esposa, porque eu acho que o homem é sim capaz de amar as duas ou mais esposas. Já a mulher é diferente, é um marido só até por causa da gravidez. Até por causa de gravidez, é bom ter certeza de quem é o pai. O que você acha? Tipo, um casamento poligâmico, como os árabes, por exemplo, que pode ter várias esposas. Seria até bom para as mulheres que não reclamariam mais que está faltando homem. Vamos lá. Na verdade, cara, isso já está acontecendo e eu sou capaz de afirmar para você que isso já acontece, tá? Nos países árabes de forma institucional. Aqui no Brasil, de forma não institucional, mas isso sempre aconteceu. Talvez o inscrito aí não tenha ciência de casos assim, mas pelo menos aqui na minha cidade isso era bastante comum, tá? O cara manter mais de uma família ali, às vezes nenhuma das mulheres sabiam o que que ele estava fazendo, às vezes uma sabia, a outra não, e às vezes as duas sabiam. E, sinceramente, isso nunca foi impeditivo para elas continuarem com os caras. Acontecia também muito no passado. Casamentos tóxicos, onde haviam brigas, discussões, agressões, enfim, e muitas das vezes também por parte dos homens, né, não vou passar pano para isso de forma alguma, e as mulheres sempre estavam ali com eles. Vocês mesmos que estão aqui no canal assistindo esses vídeos, muito provavelmente conhecem casos assim, às vezes pode até ser o caso da família de vocês, tá? Porque, infelizmente, essas coisas acontecem e é do ser humano. Se o homem ele tiver uma capacidade plena de provisão, muito provavelmente, se ele quiser, ele vai ter sim mais de uma mulher e provavelmente também elas vão aceitar qualquer que sejam as condições. O que não vai acabar, no meu ver, são as reclamações, porque aí também entra aquela coisa toda do ego, né? Aquela coisa toda de ser a esposa oficial, de não ser, de ter um filho, do filho não ser bastardo, enfim, sabe? Mas essas coisas, assim, para mim são irrelevantes, tá? O que importa aqui é o seguinte: as mulheres estariam dispostas a estabelecer um casamento secundário, vamos colocar assim, com o cara que elas querem simplesmente porque o cara tem condição de provisão ou porque ele é alfa, enfim, porque ele é um cara destacado? Sim, cara. Isso, como eu disse, já acontece. E eu acredito que isso vai piorar cada vez mais. Vai ser como se fosse uma síndrome de Mister Catra, vamos colocar dessa forma, né? É, à medida que as condições de vida forem ficando cada vez mais difíceis e que a concentração de renda fosse avançando e se afunilando para cada vez menos pessoas, vocês verão sim homens não com muitas mulheres oficialmente, né? Vai ter uma mulher oficial, mas ele terá muitas amantes. Agora, existem algumas coisas também que eu acho uma grande utopia de alguns homens e erroneamente eles dizem até isso daqui na comunidade, que é comparar o caso de uma pessoa comum com o caso de uma pessoa rica, uma pessoa bonita. Geralmente, galera, uma mulher que é muito rica, que é muito bonita, que ela já tem tudo. O que pode acontecer na maioria dos casos é que ela não irá casar com homem algum, tá? Ou às vezes pode se casar ali por pressão da família, às vezes ela é herdeira, tal, os clãs estão querendo se juntar, né, como era no passado e como ainda acontece hoje, né? Aqui a gente está falando assim de meia dúzia de gato pingado da elite de cada país. Pode acontecer que ela se case, né, para constituir ali uma família com os outros membros da elite, juntar os patrimônios e enfim, né, propagar aí o império deles. Mas, tirando isso, se for uma mulher que é muito bonita, que tem a sua própria grana, né, vamos colocar assim, a mulher independente, a chance maior é que ela não se case com homem algum, tá? Porque aí, pessoal, não existe shed, não existe alfa, não existe nada que vá fazer ela querer perder a liberdade dela. Porque como vocês sabem, né, a hipergamia aqui fala alto, cara, mas se a mulher já está num patamar muito alto, é provável que ela não enxergue em nenhum homem a qualidade necessária para ficar com ela, né? É aquela velha história, sabe? Não existe homem bom o suficiente para ficar comigo, coisa que não acontece com os homens, né? Por mais que um cara esteja num nível muito alto, ele sempre vai querer ali ficar com uma mulher, né, pelo menos para lance casual, tudo mais, né? Se for um cara muito rico, se ele vê que é uma mulher bonita e que tem o mínimo de apreço por ela, ele não vai poupar esforço para bancar ela ali para ela ficar à disposição dele, mas isso não acontecerá com as mulheres. Já estou falando isso aqui de uma vez, pessoal, para vocês não nutrirem
falsas esperanças de que algum dia, quando você tiver uma grana muito alta, você vai conseguir ficar com uma mulher que é muito bonita, que é muito influente, que é rica, enfim, né? Não se surpreendam se vocês não conseguirem, tá ok? Porque isso é bastante comum. Mas voltando aqui às pessoas médias, às pessoas medianas, que eu acredito que seja 90% da população mundial, teria que haver uma mudança no Código Civil. Eu não sou jurista, não sei como é que isso se daria na lei, mas é uma alternativa válida. Tá? Só que, como eu disse, as reclamações não acabariam, porque sempre teria a questão do ego para ver qual é a esposa número 1, enfim, a famosa competição que os seres humanos tanto gostam. Para essa questão do ego ser solucionada, teria que haver estímulos sociais, culturais, vem da religião. Os países árabes são assim. Geralmente as mulheres árabes não têm essa reclamação de que o cara está casado com mais de uma, porque isso lá já é cultural e já vem de muito tempo, só que eu acredito que essa cultura não aconteceria no Ocidente, tá? E uma outra coisa também que a gente tem que entender. Uma outra coisa também que eu gostaria de colocar aqui. Muitas pessoas glamorizam, principalmente nos conteúdos masculinos, glamorizam muito o Estado árabe, a religião árabe, né? A Sharia. Mas o que eles também têm que entender é que perante a Sharia, a mulher realmente ela vai ser uma propriedade do homem, mas o homem tem total responsabilidade sobre toda a provisão que essa mulher precisar. Ele é obrigado pela lei a cuidar dela, não deixar faltar nada para todas as esposas. Quantos homens, né, estariam dispostos a fazer isso? Você está entendendo? O que eu estou colocando aqui é basicamente o seguinte: essa solução é uma solução válida, sim, só que isso não vai resolver o problema do cara mediano brasileiro. Que homem brasileiro conseguiria se casar com mais de uma mulher? Com uma mulher já está sendo difícil. Imagina duas. Na verdade, então essa é uma solução para quê? Para as próprias mulheres, tá? E uma solução que ela não vai estar totalmente satisfeita por conta, como eu disse, da competição feminina em saber qual é a primeira esposa. E para os homens que já bancam elas mesmo, né, que seriam os alfas, os caras da elite, mudaria pouca coisa. A única diferença é que agora ele teria ali um papel, né, que diria que ele está casado. E aí, num possível divórcio, ele vai ter que dilapidar mais o patrimônio. A diferença seria essa. Mas para o cara mediano, né, que é a base aqui do canal, que é a base dos caras que estão em pleno desenvolvimento, mudaria pouca coisa porque ele não seria beneficiado com isso. Tá ok? E também tem alguns outros problemas que eu falo de vez em quando nas lives e que pouca gente leva em conta, é que também não existe mais uma pretensão dos próprios homens que estão vindo agora de se casar, de quererem serem provedores. Sabe, esse discurso fica muito por conta da geração o quê? De 40, 50 anos para lá, né? Os boomers, enfim, eles têm essa pretensão, eles têm essa visão e pregam essa utopia para gerações mais novas, mas as gerações mais novas de homens, tanto de homens quanto de mulheres, mas a geração mais nova, tanto de homens quanto de mulheres, não querem um casamento sério, não querem ter filhos, os homens não querem ser provedores. Está entendendo? E o que tem, e o que existe na realidade brasileira, na maioria das vezes, é o quê? Mulheres que são bem jovens, né? Eu tô dizendo assim, com menos de 25 anos, vieram de uma realidade bem difícil, não tiveram acesso à educação, enfim, casaram ou tiveram um curto relacionamento com um cara que depois a abandonou, né? Deixou a própria sorte, ela engravidou. E aí, o que acontece é exatamente isso que o inscrito está colocando aqui. Ela procura, de alguma forma, utilizando a internet, hoje em dia principalmente, alguém que vá bancá-la, mesmo que seja não oficialmente. Entendeu? Isso seria o máximo que um cara mediano conseguiria. Ter acesso a uma mulher relativamente jovem, com filho, e que de vez em quando vai ficar com ela ali, ele vai ter que pagar a fralda, enfim, vai ter que pagar tudo que a criança dela necessitar, né? Isso é o máximo e é a situação mais realista que eu consigo identificar, entendeu? No fim, como eu disse, um cara mediano, brasileiro, ele não teria condições. E eu acredito que essa realidade para um cara mediano que está bancando essa menina vai ser pouco diferente de um solteiro que vai numa GP de vez em quando. Entenderam? Eu acredito que por esse vídeo é só. Fazendo uma recapitulação, então sim, o casamento com mais de uma mulher para o homem seria uma alternativa válida, que resolveria o problema das mulheres, não resolveria a questão do ego de maneira nenhuma, mas não resolveria o problema do beta emocionado de forma alguma. Talvez seria até pior para ele. É isso. Valeu, fui. Sigam o canal, ativem o sininho.
Se vocês quiserem também que eu faça um vídeo sobre algum assunto aqui num vídeo patrocinado, entre em contato comigo pelo Instagram. De vez em quando eu vou pegar aí comentários também de membros para fazer essas análises assim. E é isso, pessoal. Quem quiser apoiar o canal, fiquem à vontade aí, tanto sendo membro, tanto fazendo uma doação, enfim, comprando os cursos aí que eu estou ofertando no canal, o curso do Coruja do Carvalho essa semana aí. E é isso, pessoal. Valeu!